Fala pessoal, bem-vindos ao canal Vando Soares, tudo bem por aí? Bom feriado, a gente chega para falar o que está acontecendo neste país em relação a todas essas denúncias que foram apresentadas aí. Na verdade, um grande circo, né, que está sendo apresentado dentro do cenário brasileiro, uma tentativa, nova tentativa, né, de prender Jair Messias Bolsonaro, de atacar a direita, de fortalecer aí este amor, entre aspas, esse amor enorme que tem a esquerda contra a metade do povo brasileiro. Mas tá tudo bem, vamos lá. Eu estava aqui pensando com os meus botões e analisando, né, de tudo que foi colocado aí na mídia, enfim. Bom, esse pessoal do Exército, a turma do Exército, que teria supostamente arquitetado plano para eliminar da face da terra o presidente atual e ministros e etc. e tal aí, eles teriam, de acordo com a imprensa, colocado à disposição de Jair Messias Bolsonaro. A pergunta é, o plano aconteceu? Não. O plano foi executado em alguma parte deste plano planejado? Não. Nada, rigorosamente nada. Quanto tempo faz isso? Mais de 2 anos. Que diz a lei federal? Que diz a Constituição? Crimes são acometidos em ação e prática. Não temos nenhum crime, nem ação. Porque pensamento, a gente pensa qualquer coisa. A execução é a ação. A ação é que, em detrimento da mesma, cada um pague pelos seus erros e seus atos de acordo com a justiça. Então, assim, o cenário que está montado é mais uma narrativa. Está claro para todo mundo que isso aí é narrativa. E se o plano não foi executado, porque o próprio presidente da República da época, que era Jair Messias Bolsonaro, não quis colocar em prática. Simples assim. Será que é preciso desenhar? O que passa na cabeça das pessoas que vão para cima da direita, atacam a direita desta forma de maneira absurda? Mesmo a gente vivendo num país onde a gente vê Lula, e eu tenho absoluta certeza porque eu sabia que quando Lula voltasse ao poder, eu sabia que praticamente tudo que eu imaginei que iria acontecer estaria acontecendo, está acontecendo. Que é a quebra na economia. A gente não vê aí o povo brasileiro satisfeito. Preciso eu repetir aqui, está tudo muito caro, está tudo muito complicado para o cidadão, né? Preço do alimento, o preço do botijão de gás. A gente tem preços absurdos na conta de energia elétrica, né? Aparelhamento das instituições. Todas as instituições estão aparelhadas para trabalhar em função deste governo. Isto é uma ação limpa, clara, transparente para a população? Óbvio que não. A gente sabia também que atropelar a Constituição iria acontecer. E a gente vê hoje nos mais altos patamares daqueles que deveriam preservar, guardião da Constituição. Cadê eles? Eu não estou vendo ninguém resguardando ou guardando a Constituição. Ao contrário, as leis estão sendo feitas por canetadas autoritárias neste país. Por quê? Fizeram e planejaram uma forma de dominar, de governar, que é autoritária, com o apoio das instituições que aí estão, todas elas sem exceção, amarradas ao governo, e além de órgãos como a imprensa, que deveria estar absolutamente isenta, não. Ela defende um lado, atropela, a gente vê aí jornalista abrir a boca e falar, e é minha área, eu posso falar com propriedade. Eu vejo jornalistas aí passar por cima da ética como se a ética não fosse rigorosamente nada. Pessoas que se formaram para trazer informação, trabalham contra a informação. Que é o quê? A fake news em principais redes de televisão deste país. Uma série de mentiras, tudo por conta de ideologias.
Aí a gente vê a perseguição política aos adversários, presos, como é o caso aí do pessoal do 8 de janeiro. Essas pessoas são presas políticas, sem nenhuma base jurídica. A prisão dessas pessoas e a condenação pelo número de anos. Tem pessoas aí que cometeram crimes verdadeiros e estão soltas em menos de 3, 4 anos aí. E tem pessoas do 8 de janeiro que participaram daquela baderna, daquele quebra-quebra, e pegaram 17 anos. Porra, vocês estão de brincadeira. E tem gente batendo palma para maluco dançar, apoiando isso aí. Me faz lembrar aquela frase: existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia e deixa transformar-te nesta festa de manto impuro e bacante fria. Fatalidade altroz que a mente esmaga. Antes houveste morto na batalha que servia um povo de mortalha. Palavras do então, né, poeta dos negros, inclusive hoje, né, dia 20, feriado aí exatamente, né? Castro Alves escrevia isso em seu livro O Navio Negreiros. Então existem pessoas que a bandeira empresta, ou seja, que defende tudo que está acontecendo, bate palma, como se nada tivesse acontecido. Sabe por quê? Porque defende ideologias, ao invés de defender a unidade, ou seja, defender a todos, defender a população, de um modo geral. O país está dividido, quem perde somos todos nós. Não é um lado A ou lado B, não é a esquerda nem a direita. Quem perde é todo mundo. Será que não está se observando isto? A imprensa? Você não acha que o governo, que aí está, não tem esta intenção? Então, amigo, você está completamente fora da realidade. Porque a ideia é dividir para poder conquistar. E acusar os seus inimigos daquilo que você faz, que é o que o governo está fazendo. Acusar os seus adversários políticos do que eles fizeram no Brasil lá atrás, estão fazendo agora, e se bobear vão fazer por muito mais anos aí pela frente. Porque estamos vivendo dias absolutamente enuviados, perigosos para a democracia, absolutamente perigosos e desastrosos na nossa democracia brasileira, que está muito longe de ser recuperada neste primeiro momento. Está praticamente na mão divina. Quando a gente vê a implementação de ideologias da imbecilização, como, por exemplo, a linguagem neutra. Todos, todas, todos, todos. Que palhaçada! Então, tudo isso é para criar cortinas de fumaça. Você vê aí a primeira-dama o que fez. Xinga uma das figuras mais importantes do mundo, que é o Elon Musk. E aí, no outro dia, já surge a teoria da conspiração. Gente, quando o Lula assumiu o governo aqui no Brasil, em janeiro de 2023, sabe o que ele fez? Ele criou o dobro de ministérios que a gente tinha. Bolsonaro reduziu, nos 4 anos de mandato, pela metade o número de ministérios. Lula voltou e dobrou o número de ministérios. Isto é alguém que está preocupado com a economia brasileira? E quando você pergunta a ele, eu já vi jornalista perguntar, presidente Lula, é a questão da economia, do pacote de gastos, Haddad, enfim, a economia fica para depois. Sabe o que disse agora, 24 horas atrás, um especialista de economia no mundo? Ele disse, olha, venda a Bolsa Brasileira, ou seja, não compre a Bolsa Brasileira. Sabe por quê? Porque hoje o Brasil, aos olhos internacionais, passa por vários problemas associados aos políticos, que é a insegurança jurídica, esta é a pior de todas, porque é o desrespeito claro e observado da Constituição, e a insegurança financeira, econômica, que é o risco fiscal que o Brasil está
expondo, né, claramente para o mundo. Tanto que, desde que Lula assumiu, milhões e milhões de investimentos do exterior aqui no país, na Bolsa, na Ibovespa, saíram fora. Os dólares foram todos embora. Por quê? Porque todo mundo tem medo do que acontece no Brasil. Não investe. Os especialistas alertam. Não invista no Brasil. Por quê? Risco fiscal enorme, insegurança jurídica. Tudo isto afeta diretamente a economia. E quando eu falo afeta a economia, afeta o seu bolso, amigo. O seu salário aí já é pequeno, ele vem para metade, vai diminuindo cada vez mais. Toda vez que o governo pratica algo que está fora da cogitação dos parâmetros normais, seja ele o atropelo jurídico, que é a insegurança jurídica, as decisões tomadas de maneira errada, como, por exemplo, o enorme gasto do governo, as taxações para tentar cobrir o rombo que não tem fundo. É um buraco sem fundo o Brasil. Em 2 anos, ele está destruindo o país inteiro, o governo de Lula. Mas é engraçado, né? Você está batendo palma, mas quem está afundando é você, não é o Lula, não. Não é os ministros. Quem está afundando é você. É um desabafo. Vando Soares, do Rio de Janeiro.